Bom dia a todos. Está todo mundo escutando? Está todo mundo conseguindo me ouvir? Está todo mundo ouvindo bem? Amém. Bom dia a todos mais uma vez. Que a paz e a graça de Jesus Cristo sejam com todos nós. A você que nos visita, seja muito bem-vindo. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, como tem um propósito também na vida de cada um de nós que estamos aqui reunidos para louvá-lo e glorificá-lo. Se sinta amado. Deus, Ele ama você. Essa igreja fica muito feliz com a sua presença. E você, irmão e irmã em Cristo, louvado seja Deus, porque mais uma semana você tem estado firme nos caminhos do Senhor. Você não tem olhado para trás, você tem prosseguido rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Irmãos, os irmãos vão estar passando aí o esboço da mensagem de hoje, certo? Por favor, se sobrar, depois do culto, me entreguem para os irmãos da tarde também, para que eles também sejam abençoados com o esboço da mensagem, que eles também possam estar acompanhando ao longo da mensagem o esboço. Amém. Como o Devinho leu, 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. Certa vez, alguém disse que a maior dádiva é a vida. A maior dádiva é ter o direito à vida. A maior dádiva é ter o prazer de viver. Nesse mês de dezembro, nós vamos estar refletindo. O tema das nossas mensagens vai ser o Deus que dá a vida. E o tema da mensagem de hoje é: quem tem um filho tem a vida. Quem tem um filho tem a vida. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Este é o testemunho de Deus. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Senhor, onde nós como igreja estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor Deus, a Tua santa palavra, Senhor Deus, que é a verdade, que nos liberta, que nos edifica, que nos transforma, que nos alimenta, Pai amado. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento, onde como igreja estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Deus, vir nessa manhã, falar aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos deixar, Pai amado, a Tua palavra fazer morada em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a não só ouvirmos, não só, Pai amado, sabermos de fato da Tua palavra, mas principalmente colocarmos em prática, principalmente viver durante a nossa semana e o restante das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai amado, por Jesus, pelo sacrifício dele naquela cruz. Sacrifício esse que nos traz a paz, sacrifício esse que nos traz a salvação. Em nome de Jesus que nós te oramos e te benzemos o nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus, Ele é um Deus que concede vida. Deus, Ele é um Deus que tem o prazer em dar a vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida,
e o homem se tornou um ser vivente. Deus, ele soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, em algumas traduções, ser vivente. O homem passou a estar vivo. Esse Deus, ele tem um prazer de dar vida ao ser humano. E em 1 João capítulo 5 vai dizer que este é o testemunho. Os apóstolos ao longo do Novo Testamento, Pedro, Paulo, João e os demais, e aquelas pessoas que estavam com Jesus, se tornaram depois da morte, da ascensão de Jesus, testemunhas do quê? Oculares, porque eles viram Jesus sendo morto, Jesus ressuscitando, e eles passavam a mensagem de salvação de Jesus Cristo às demais pessoas naquela época. Nós também hoje em dia somos testemunhas, não testemunhas oculares, mas testemunhas pela fé. Em 1 João capítulo 5, no começo, ele vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Como nós acabamos de cantar, rompendo em fé. O testemunho de Deus é esse. Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. 1 João 4, 9 e 10 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então nós podemos perceber que a vida eterna dada por Deus não está em Buda, a vida eterna dada por Deus não está em Maomé, a vida eterna dada por Deus não está em Papa, a vida eterna dada por Deus não está em padre, a vida eterna dada por Deus não está em pastor, a vida eterna dada por Deus não está em líder de ministério, a vida eterna dada por Deus não está nas coisas desse mundo. A vida eterna dada por Deus está em seu Filho, Jesus Cristo. No Filho, Jesus. Deus, ele nos deu a vida eterna por meio do seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Irmãos, amigos, eu não tirei isso da minha cabeça. A palavra de Deus está bem clara, dizendo isso para nós, que a vida eterna dada por Deus está em Jesus. É a palavra que está dizendo, é bem claro para nós. Quem tem um filho, tem a vida, e quem não tem, infelizmente não tem a vida. Jesus tem que ser o centro do nosso testemunho, o centro da nossa pregação, da mensagem. Jesus, porque a vida está nele e em nada mais. Por quê? Mas por quê? Quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, tem a vida. Porque que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Tem várias razões para isso, mas por causa do tempo, eu queria compartilhar apenas quatro razões, apenas 4 motivos, apenas 4 porquês. Quem tem o Filho tem a vida, porque quem tem o Filho tem a vida. E o primeiro motivo é, porque em Cristo encontramos
a libertação. Em Cristo eu e você encontramos a libertação. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele liberta o ser humano da escravidão do pecado. Interessante que Jesus, ele fala isso para os judeus que haviam crido nele: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E aqueles judeus questionam Jesus: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Aí no capítulo 8, versículo 34, olha o que Jesus diz para eles: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, que pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, ou verdadeiramente serão livres. João 8, do 34 ao 36. Jesus, ele traz a libertação do pecado. Aqueles judeus, eles não estavam entendendo, não estavam compreendendo, porque eles estavam escravizados pelo pecado. E nós podemos perceber hoje quantas e quantas pessoas estão escravizadas, acorrentadas pelo pecado, pela prostituição. Quantas e quantas pessoas vendem o seu corpo por dinheiro. Quantas e quantas pessoas hoje em dia estão escravizadas pela sua autossuficiência, pelo seu conhecimento de mundo, por acharem que são autossuficientes, por acharem que não precisam de mais nada, são bons o suficiente. Jesus, ele liberta o ser humano do jugo do pecado. Jesus, ele liberta o ser humano de qualquer jugo. Ele traz a libertação. Ele liberta. Quantas pessoas já foram libertas do álcool, das drogas, por Jesus, por conhecerem a esse Jesus que pode libertar nós também. Lembra da sua vida passada. Você foi liberto do pecado. Você foi liberto da velha conduta. Eu pergunto para cada um de nós hoje: e hoje? O que tem te prendido de viver uma vida plena em Cristo? O que tem te prendido de viver essa vida eterna que encontramos no Filho de Deus? Será que é o orgulho? Será que é a falta de perdão? Será que é o pecado que você não consegue deixar? Será que é a pornografia? Será que é a falta, preguiça de buscar ler mais a Bíblia, buscar orar mais, buscar estar em comunhão, buscar ter um compromisso real com Jesus? O que tem te impedido? Jesus, ele liberta. Quantas e quantas pessoas Jesus libertou? Jesus, ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino. O que tem te aprisionado? Clame por Jesus. Se entregue de fato a Jesus. Pode ser que você já seja cristão, já esteja há um bom tempo na fé, mas ele não tem experimentado essa libertação que Jesus, ele pode dar. Que possamos deixar Jesus nos libertar.
Clamar a Ele: Senhor, me liberta. Eu não quero mais viver escravizado por isso que tem me afastado de Ti. O Filho veio, Jesus, o Filho de Deus veio para vivermos uma vida livre. Só Ele pode nos libertar, uma vida plena, uma vida com satisfação. Segunda razão, porque quem tem o Filho tem a vida. Porque em Cristo encontramos a salvação. Em Cristo nós encontramos a libertação e em Cristo nós encontramos a salvação. Jesus, Ele veio buscar e salvar o perdido. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo vai dizer: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus, Ele teve uma missão aqui na terra. Ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar o pecador perdido. A mulher adúltera, João capítulo 8, que estava a ponto de ser apedrejada por causa do seu pecado, porque a lei mandava apedrejar. Mas Jesus fala para aquelas pessoas: aquele que não cometeu o pecado, que atira a primeira pedra, e foi saindo um a um, e ficou só Jesus e a mulher. E ele pergunta: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém ficou para te condenar? Ela disse: ninguém, Senhor. Então vai e não peques mais. Zaqueu, um ladrão, cobrador de impostos, que fraudava, Jesus ofereceu a ele a salvação. Lucas capítulo 19, versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu e você estávamos perdidos, e Jesus nos salvou, nos purificou. Você que nos visita e que ainda não aceitou o Filho que dá a vida, saiba que Ele quer te salvar também. É a vontade de Deus que toda a humanidade seja salva. Mas infelizmente nem todos querem aceitar a salvação dada gratuitamente por Deus, por Jesus Cristo. Salvação, a palavra salvação, ela vem do grego soteria, transmitindo uma ideia de cura, de redenção, de resgate. Fomos resgatados, fomos curados, fomos redimidos. Você tem vivido uma vida de salvação em Cristo? Você tem buscado essa salvação que vem de Jesus? Ou você tem procurado outras fontes de salvação que não são Jesus e que não trazem salvação nenhuma? Muito pelo contrário, trazem separação, dor, tristeza, morte, separação. Jesus é a fonte da salvação. Quantos e quantas pessoas andaram e viram aquele cego, o leproso, a mulher samaritana, como vimos semana passada, o apóstolo Paulo. Terceiro, porque em Cristo nós encontramos, primeiro, a libertação, a salvação e a transformação. Porque em Cristo nós encontramos a transformação. Se você tiver a caneta, no lado de transformação você abre um parênteses e coloca redenção. Redenção, tá bem. Transformação, aliás, está a redenção na de vocês coloquem transformação. Jesus, Ele transforma vidas. Jesus, Ele transforma corações. Jesus, Ele transforma atitudes. Jesus, Ele transforma o meu e o seu ser.
quando verdadeiramente nos colocamos aos pés da cruz e deixamos Ele fazer a obra. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 19 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, não de nós, que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, da restauração, da transformação, da renovação. Eu estava lendo um livro, e que o autor desse livro, ele contou que conhecia alguém. Ele fazia evangelismo nas prisões, e ele conhecia um preso chamado Aníbal. E esse preso, Aníbal, ele tinha cometido um crime. Ele estava na prisão por causa daquele crime, tinha matado alguém, e ele estava recebendo estudo por esse irmão. Estava recebendo estudo, e terminou a lição, e ele perguntou: e aí, você está pronto? Você quer ir para o céu? E Aníbal disse: estou pronto. Quero ir para o céu. Mas Aníbal coçou a cabeça, olhou para ele e disse assim: tudo bem, já que eu vou me tornar crente, eu queria avisar uma coisa para você. Eu vou me tornar crente, mas eu não vou mudar meu estilo de vida. Vou continuar com a minha mesma vida. Não vou estar todos os domingos na igreja. Eu vou quando der, quando eu quiser. A transformação que Jesus nos faz em nossa vida não é algo que nós impomos condição a Ele. Aníbal, ele estava preso naquela cela, mas principalmente ele estava preso pela prisão do orgulho. Ele queria aceitar Jesus, mas ele não queria aceitar a transformação que Jesus poderia fazer na vida dele. Ele não estava disposto a aceitar a nova vida que Jesus queria dá-lo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, vai dizer: em Cristo nós temos uma vida nova, uma nova vida. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo. Nós fomos sepultados com Cristo, da mesma forma que Jesus morreu. Nós fomos sepultados com Ele através do batismo. Mas só que Jesus, ele não ficou no túmulo, não é verdade? Ele ressuscitou. Continuando: a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em novidade de vida. Vivamos uma vida nova. Não podemos estar em Cristo vivendo coisas antigas, coisas do passado. Não. Jesus, Ele nos transforma e precisamos permitir essa transformação de Deus por meio do Seu Espírito. O Evangelho de Cristo, ele é suficiente. Ele não precisa de alegorias, ele não precisa de enfeites, ele não precisa de incrementos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, o Evangelho é Jesus. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitas vezes, muitas pessoas acrescentam coisas, acrescentam alegorias. É Jesus e mais isso, é Jesus mais aquilo.
precisa de mais aquilo ou outro para tornar o Evangelho atraente. Não, o Evangelho por si só, ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Eu e você, nós somos instrumentos, somos as testemunhas. Todos os irmãos que vêm aqui em cima estão aqui sendo instrumentos usados por Deus. O Evangelho já é completo. Uma palavra que tem me chamado muita atenção é sincretismo religioso na nossa época. Colocar coisas, acrescentar coisas, aquilo que já é suficiente. A vida eterna dada por Deus está no seu Filho. Nós somos apenas testemunhas de levar essa mensagem de salvação, de transformação, assim como Deus, Ele transformou a minha e a sua vida e ainda está transformando, não parou por aí. Temos que buscar crescer na fé e no conhecimento de Jesus. Buscar Deus, Ele fazer a boa obra em nossas vidas. Lembra da transformação que Deus Ele fez na vida do apóstolo Paulo? Atos capítulo 9, de perseguidor da igreja, de pessoa que ia, prendia, mandava matar cristãos, consentia na morte de Estevão. Jesus Ele transformou aquele homem arraigado na cultura judaica, arraigado na religiosidade judaica. Jesus Ele vai no ponto do apóstolo Paulo e transforma a vida daquele homem a tal ponto que onde ele estivesse, no meio dos irmãos, na cadeia, no mar, nas cidades, nos povoados, nas prisões, ele anunciava o caminho. Irmãos, Jesus, Ele tem transformado nossas vidas e Ele quer transformar ainda mais. A minha e a sua vida. Deixe Deus agir, deixe Deus transformar, deixe Deus curar, deixe Deus restaurar, deixe Deus cuidar, deixe Deus renovar. Deixe a palavra de Deus habitar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não se entregue ao que pode te afastar de Deus. Não escolha o caminho errado. Escolha o certo, que todos nós sabemos qual é. Mas o difícil é a gente fazer a escolha certa. Quarto e último. Por que quem tem um filho de Deus tem a vida? Primeiro, porque em Cristo temos a libertação, porque em Cristo temos a salvação, porque em Cristo encontramos a transformação e porque Cristo é a verdadeira fonte de vida. Jesus é a verdadeira fonte de vida. Que coisa maravilhosa! A verdadeira fonte de vida não está no pregador, a verdadeira fonte de vida não está nas coisas aqui da terra, a verdadeira fonte de vida não está nas coisas que você conquista aqui nesse mundo, a verdadeira fonte de vida está em Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 1. E Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida em nossa condição de morte. Vamos abrir em 1 Pedro 2,24. 1 Pedro 2,24. Jesus Ele não olhou para a nossa condição. Não.
1 Pedro 2,24. E Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Vida só em Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe vida eterna sem Jesus. Não existe. A palavra é bem clara, que vida eterna só há na pessoa de Jesus. Só há quando nós estamos em Cristo. Você pode conseguir realizar todos os seus sonhos. Você pode ter tudo o que você quiser nessa vida. Você pode ter todos os amigos que alguém poderia ter. Você pode ter todos os talentos, ter todo o conhecimento do mundo. Mas, se a nossa vida não tiver Jesus, ela é vazia. Se a nossa vida não tiver Jesus, por maior sucesso, por mais grande que a pessoa seja nesse mundo, infelizmente, sem Jesus, é uma vida miserável. É triste uma vida sem Cristo. Porque vida verdadeira só há na pessoa de Jesus. E para terminar, Jesus ele tinha 3 pessoas na Bíblia que ele estimava muito: Marta, Maria e Lázaro. Em João capítulo 11, ele vai para o velório de dessas 3 pessoas, que é Lázaro. E ele vai para aquele velório. Em João 11, capítulo 25, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Jesus ele vai ter uma conversa com Marta, e ele vai dizer isso para Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, ainda que esse corpo terreno vai perecer, vai viver. Ainda que morra, viverá uma vida após a morte, eternamente. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele faz uma pergunta: você crê nisso? Crê tu nisso? E com essa pergunta é que eu quero terminar a mensagem. Temos crido nisso? Temos crido que em vida, a vida eterna dada por Deus está no seu Filho? Não é crer de fatos, não é crer de conhecimento apenas, mas crer de verdade. Crer de colocar a nossa vida debaixo da graça de Deus, debaixo da vontade desse Jesus que nos amou e se entregou por nós. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, tirar um louvor, que nós possamos refletir na letra desse cântico.